Então eu posso estar aqui conversando com você, tá? E eu posso estar numa outra localidade também. Projeção astral, e deixando claro, todos se projetam, tá? Todos conseguem se projetar. Então, como você falou, está acontecendo uma guerra, é uma coisa, catastrófica, muita gente vai morrer, nem sabe o que está acontecendo, vai ter problema lá, e pode acontecer coisa muito pior, está acontecendo pouca coisa, inclusive. E quando eu sinto uma pressão no terceiro olho, eu sinto que eu estou sendo chamado para alguma localidade. E aí a gente entra nesse mérito, nós somos marionetes aqui, então não tem bem nem mal. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. A mídia está repleta de informações, falando agora, né, desse mês de agosto, eu não sei quando você vai estar assistindo essa live, agosto de 2024, mas saiu um trabalho científico comprovando que nós vivemos em uma Matrix. Eu tô simplificando, tá? Mas as pessoas vão entender. Então, isso tudo que eu estou fazendo aqui agora, meu amigo, eu sou um fantoche, um programa de computador aí está fazendo todos os meus movimentos, né? Nós vivemos aí numa realidade virtual. É muita loucura, que nem diria o Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura. A palavra tem poder, né? E eu já fiz várias entrevistas aqui no canal do Fernando Betete sobre a vida depois da morte, ou experiência quase morte, EQM, né, com vários especialistas aí, que relataram diversos exemplos. E hoje meu convidado é o Cesco Carnevale. Nós vamos falar aí também desse tipo de assunto, né? Que mundo que nós estamos vivendo? Quando você dorme, você vai para onde? Quando você sonha, você vai para onde? Hã? Você consegue fazer uma viagem fora do seu corpo? A gente não sabe de nada, né, meus amigos? Foi o que aconteceu com o Cesco aqui, né? Contador de formação, 2020, aquela loucura que o mundo virou de ponta cabeça, e aí, preso dentro de casa, ele se focou, né? Ele trabalhou numa introspecção para conhecer o eu do Cesco. É isso mesmo, Cesco? Lá em 2020, você deixou o número de lado, os números de lado, né? Entradas e saídas, e você foi procurar o seu mundo interior. Seja bem-vindo aqui ao canal do Fernando Betete. O que aconteceu na sua vida para você sair do mundo real e conhecer o seu mundo interior? Então, Fernando, primeiramente é um prazer estar aqui com você, com o seu público, né? Mas o que aconteceu foi justamente isso. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa que fui da carne, então eu só tinha aquela vida normal das pessoas, né? Que é trabalhar de segunda a sexta-feira, esperar um final de semana para ter lá sábado e domingo de descanso, na segunda-feira começar a rotina toda de novo. Sempre fui vivendo esse looping, né? Assim dizendo. Mas quando começou o ano de 2020, então veio aquela fatídica questão, né, vamos dizer assim, que as pessoas tiveram que ficar mais reclusas, né? Então eu sou carioca aqui do Rio de Janeiro e eu fui para uma casa de campo em Teresópolis. E nessa casa de campo em Teresópolis eu fiquei no meio do mato com a minha família e eu comecei, vamos dizer assim, a me conhecer. Então eu comecei a olhar para dentro de mim e tentar entender o que eu era, né? Então eu ficava nessa casa olhando para as estrelas, perguntando quem eu era. E, na verdade eu sempre me questionei isso, né? Mas quem eu era, o que eu estava fazendo aqui, para onde eu iria. E conforme eu fui indo mais para dentro, que eu entendi que eu estava indo também mais para fora. Né? Eu gosto sempre de parafrasear que assim como está para dentro, está para fora, assim como está embaixo, está em cima. Então, quanto mais eu fui indo para dentro, eu fui conhecendo, na verdade, vamos dizer assim, expandindo a minha mente e vendo o cosmos como ele realmente é. Então, eu comecei a conversar comigo mesmo, eu comecei eu comecei a ouvir vozes, e depois, com o tempo, foi interessante, porque eu vi que era eu mesmo, multidimensionalmente, falando comigo, né? Então, eu já estava recebendo alguns recados de mim mesmo, falando para eu não ter vergonha do que iria acontecer, então, algumas capacidades psíquicas
e eu gosto de chamar de capacidades psíquicas e não mediúnicas, até porque eu não gostaria de levar para nenhum lado religioso, até porque eu não tenho nenhuma religião, eu acredito na fonte, a gente pode explanar um pouco sobre isso, mas a fonte seria o arquiteto primordial, ou o uno, ou o ser que criou isso aqui tudo, mas não um Deus, como as religiões falam, um homem de 2 pernas e 2 braços. Então eu comecei a ir para mim e olhar para mim e de repente algumas capacidades começaram a se abrir, né? Capacidades que estavam inerentes dentro de mim começaram a se abrir. Então, de uma hora para outra eu comecei a fazer algumas questões que a princípio seriam não normais, né? Mas que eu posso falar para você que todo mundo faz, tá? Que eu comecei a fazer. Deixa eu só te perguntar, quando você saiu do Rio de Janeiro e foi para Teresópolis, né, se isolar em virtude lá de 2020, você tinha uma pré-formação, embora você falou que não quer ter nenhuma catalogação de religiosidade, mas você tinha hábitos de ler livros, de autoajuda, dessa parte mais de automotivação, essa parte mais espiritual, porque o que eu achei estranho no seu relato é que você foi, né, para essa casa no meio do mato, como você falou, e já começou a se questionar, né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Mas você não teve nenhuma formação antecipada a esse fato? A tua família era religiosa, você ia na igreja ou não ia na igreja? De onde começou esse insight? Eu quero saber quem eu sou. É muito importante essa pergunta, tá? Eu sempre fui o questionador e a ovelha negra da família. Tá? Então, por algumas imposições, eu passei pelo catolicismo, né? Eu estudei num colégio católico no Rio de Janeiro, Santo Inácio. Eu fui da Umbanda, então eu fui para o Espiritismo depois do catolicismo, eu fiquei na Umbanda há bastante tempo. E eu recebi sim um chamado no Rio de Janeiro, foi até na Niemeyer. Um dia eu indo para o carro, eu estava ouvindo música, aquela coisa toda, e eu senti tipo uma voz falando: busque o espiritismo cósmico. Mas eu não tinha entendido nada, o que seria esse espiritismo cósmico. E aí eu fiz até um questionamento para minha mãe na época, que ela era da Umbanda, se ela já tinha ouvido falar sobre isso, e ninguém nunca tinha ouvido falar sobre espiritismo cósmico. E então na internet eu comecei a procurar e entender se algumas outras pessoas também tinham esse conhecimento e se interessavam também por outras raças, né, outros seres. E aí meio que o processo todo começou a acontecer. Né? Então, com esse chamado e mais essas questões todas, acredito que essa minha linha de tempo dentro dessas religiões também me levaram a ter essa abertura desse conhecimento, vamos dizer assim. Entendi. Bom, você ficou esse tempo, né? Quanto tempo você ficou no meio do mato? Fiquei quase 4 meses no meio do mato, literalmente, tá? Fiquei eu sozinho com a minha família, sem nenhuma empregada, ninguém ajudando, foi literalmente sozinho. E o que você pode lembrar dessa experiência? E você teve a sua resposta, seu questionamento respondido? Então, sim, posso dizer que sim. Primeiramente, algumas coisas interessantes aconteceram, que foi, por exemplo, a questão da projeção astral, né? Que eu gosto de falar de projeção astral e mental também. De uma hora para outra eu tinha sonhos, aquela questão toda, sonhos que hoje eu chamo de sonhos lúcidos, mas eu comecei a ter projeções conscientes. Tá? E foi interessante que nessas projeções eu conversava com pessoas, eu vou chamar de projeção dentro do orbe, tá? E projeção fora do orbe, que até para a gente começar a falar bastante sobre esses assuntos. Mas a projeção astral ela é mais utilizada dentro do orbe terrestre. Então são projetores que, na verdade, saem para ajudar em infradimensões, ajudar desencarnados, fazer alguns trabalhos, né? E existe essa projeção, e existe também uma projeção que a gente chama que é para fora do orbe, que é quando a gente faz essa primeira projeção, onde a gente acopla uma figura geométrica, que é um Merkabah. Tipo esse aqui. Tipo o cubo de Metraton aqui, que é justamente um Merkabah. Então, nessa segunda projeção... Hã? Isso aí não é uma cabala? Não, isso aqui seria o cubo de Metraton. Seria todas as figuras geométricas em uma só, né? Então, isso aí também ele reflete justamente esse famoso Merkabah. Então, essa segunda projeção seria essa projeção que eu chamaria para fora do planeta, onde você faz a projeção e você começa a andar aqui por dentro do orbe, né, conversando com encarnados e desencarnados, e aí eu vou te explicar o porquê de conversar com encarnados também. E também comecei a fazer essa segunda projeção, que seria uma tecnologia que é acoplada ao seu corpo, né, ao seu perispírito, quando você faz essa projeção, e que você consegue sair do planeta.
Então, por um acaso, quando eu comecei a ter esse tipo de acesso, e foi de uma hora para outra, tá? No momento eu não sabia fazer, e de uma hora para outra eu começando a meditar, começando a olhar para dentro e entender o que eu era, né, dentro dessa composição toda, eu poderia dizer que somente downloads foram se abrindo, as informações que eu já tinha dentro de mim se abriram e eu comecei a conseguir a fazer esse tipo de situação. Mas em uma dessas projeções para fora do orbe terrestre, para fora do planeta mesmo, e isso estando numa nave geoestacionária, eu até conversei com pessoas lá, não de outras raças, tá? Da nossa raça mesmo, então conversei com 2 amigos, e o interessante foi que eu conversei lá com eles, e depois aqui embaixo a gente conversou de novo, e a gente sabia tudo o que tinha acontecido lá, e é como se tivesse acontecido lá e acontecido aqui ao mesmo momento. Não, calma aí, que você já está viajando, eu ainda estou parado no ponto de ônibus aqui. Como é que funciona? Você deita, você faz uma meditação, como é que começa essa sua viagem? Vamos lá, didaticamente. Hoje, por exemplo, você quer fazer essa viagem assim, você se programa, você vai para um quarto, você vai para uma... Como é que funciona todo esse protocolo, para não falar ritual? Então, vamos lá. Eu acho que eu teria que dar um pulo, um passo atrás, só porque o que vai acontecer? Eu vou começar a falar para vocês sobre algumas caixinhas, né? Do que seria sonho lúcido, do que seria projeção, o que seria bilocação. Só que o que acontece? Normalmente, quando a gente começa a falar com essas caixinhas, sobre essas capacidades psíquicas e entrando nessas caixinhas, as pessoas elas se confundem um pouco e vão falar assim para você: ah, mas o sonho lúcido não é assim por causa disso, ou a projeção é assim por causa daquilo. Então, eu vou dar só um passo um pouco para trás. É o que eu gosto de falar para as pessoas, que tudo é mental. Tá? Então, tudo é um processo que depende da nossa mente, e eu posso afirmar a vocês também que o universo é uma consciência onde nós estamos experienciando seria justamente essa projeção mental dela. Mas vamos deixar isso lá para frente. Isso tem a ver com o início da live aqui que você começou a falar. Mas então o que acontece? Falando que tudo é mental, aí eu posso começar a entrar nessas caixinhas e mostrar até como o processo funciona. Tá? E que as pessoas não entendam isso como uma fórmula de bolo, porque não é assim que funciona. Cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa consegue identificar da melhor forma que faz, e na verdade o que eu vou passar aqui para vocês é como eu vejo e como eu consigo fazer. Mas cada um tem o poder de adequar essa fórmula, assim dizendo, e fazer da melhor maneira possível. Mas por que eu falei que tudo é mental? Tá? Porque projeção astral, e deixando claro, todos se projetam. Tá? Todos conseguem se projetar. As pessoas, todos, sem exceção, se projetam. Então, todo mundo, quando vai se deitar à noite, se projeta. Então, o que isso significa? Significa que o seu perispírito se desacopla do seu corpo. Só que o que acontece? Nós vivemos num mundo louco, vamos dizer assim, numa Matrix. E essa Matrix, ela carrega a gente com várias informações durante o dia. Então, são problemas de trabalho, são problemas de saúde, são problemas com familiares, são problemas de casais. Então, nosso mental ele fica tão carregado, que quando a gente chega de noite e a gente começa a dormir e esse perispírito ele desacopla do corpo, na verdade, as pessoas somente ficam sobrevoando ali e ficam com esse looping. Então, elas continuam vivendo nos problemas delas. Então, elas não conseguem ter a noção e a consciência para poder sair e caminhar como assim a gente estava conversando, tá? Então, esse fator, na verdade, de encher o mental com problemas é um fator que dificulta. E as pessoas que conseguem separar essa questão do dia a dia e conseguem, vamos dizer assim, se internalizar, meditar, acalmar a mente, elas conseguem realmente fazer uma projeção e de uma forma que, quando esse perispírito se desacopla, elas conseguem não só andar dentro aqui do planeta, mas também para fora do planeta, como a gente estava conversando. Mas o que acontece? Projeção astral, projeção mental, bilocação também, que é um assunto bem interessante, não necessariamente acontece quando você está dormindo. Então, eu posso estar aqui conversando com você, tá? E eu posso estar numa outra localidade também. Entrando um pouquinho, eu posso misturar um pouquinho de assuntos, Fernando, mas é necessário porque eu preciso, às vezes, misturar algumas coisas para as pessoas entenderem. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito falado sobre a física quântica. Né? Então, o que acontece? Existe uma questão que se chama a superposição quântica.
Isso já foi comprovado por cientistas em laboratórios. Então, o que isso significa? Significa que uma partícula, tá? Eu vou chamar de um elétron, ele pode estar num local, mas esse elétron ele está numa outra localidade com todas as informações que ele tem no local que ele estava. Então, o que acontece? Essa partícula ela está numa localidade e está num outro ponto com todas as informações. E aí vão me perguntar, mas o que isso tem a ver com essas capacidades que você está querendo falar? Existe uma questão que eu gosto sempre de falar sobre a bilocação, que é quando a gente está em dois locais ao mesmo tempo, e aí eu vou voltar um pouquinho na questão da projeção, mas eu preciso explicar isso para as pessoas entenderem o porquê que eu estou falando que tudo é mental, que é super comum a gente estar em alguma reunião, a gente está sentado com um grupo de amigos, e o que acontece? Alguém se perde, e às vezes você vê alguém olhando para o nada, e aí você fala, fulano, volta para o mundo da Terra, fulano, volta para cá, retorna para cá. Por que isso acontece? As pessoas é que elas não têm consciência, não têm o treinamento para entender o que está acontecendo. Mas se você imagina que em um local você está, por conta dessa superposição quântica, nesse outro local você está. Então eu estou aqui falando com vocês, mas pode acontecer da minha mente ser levada e eu estar numa outra localidade com a minha totalidade e todas as informações. Então é importante eu passar isso para vocês e para vocês entenderem como eu estou falando que tudo é mental, porque as pessoas acham, somente quando eu meditar, quando eu entrar num estado de lótus, quando eu acalmar a minha mente, quando eu estiver dormindo, é que vai acontecer o processo. E eu falo para vocês que não. O processo ele pode acontecer sim quando você vai dormir, mas o processo de capacidades psíquicas, e essa questão que a gente está falando, também pode acontecer você estando acordado ou você estando em qualquer localidade, inclusive com outras pessoas perto de você. Agora, você faz essa viagem, essa bilocação, conscientemente, ou seja, eu quero ir para outro lugar agora, ou é inconsciente, você, opa, já estou em outro lugar. Você tem o controle dessa viagem? Sim e não. Aí por que eu vou falar isso? Eu posso dar até um exemplo. Eu sempre fui muito cético também, tá? Eu sempre precisei de comprovações para realmente ter a certeza do que estava acontecendo, se é verdade ou não. Então, vou te dar um exemplo de bilocação, mas bilocações que não são naturais, vamos dizer assim, que eu não quero ir e que acontecem. Mas, por exemplo, semana passada mesmo eu estava malhando na academia. Tá? Eu estava saindo da academia e tem pessoas que a gente são mais afins, tá? Então, são pessoas que a gente está ligada. Eu poderia dizer para vocês como almas gêmeas, mas não almas gêmeas na questão carnal. Almas gêmeas que eu poderia dizer energéticas, tá? Que é muito maior do que somente a carne. E eu estava saindo da academia e eu senti um cheiro de labrador. Na porta da academia não tinha nenhum cachorro, não tinha nada. A minha academia é no subsolo de uma garagem. Tá? Então, o que acontece? Só que o meu mental já me levou para a mente de uma pessoa. E aí eu peguei o WhatsApp e mandei uma mensagem. Falei, olha, eu estou sentindo um cheiro de labrador, eu não sei se é com você isso. Mas aí a pessoa me falou, olha que coisa engraçada, eu parei meu carro e veio um labrador e pulou em cima de mim. Então, o que aconteceu? Eu, pelo cheiro, sentindo o cheiro do labrador, eu estava acoplado e sentindo o que essa pessoa estava sentindo. Da mesma forma também que eu já recebi uma mensagem à noite de uma amiga que estava em Portugal e eu estava no Brasil, e eu recebi na minha mente, tipo, ela pensando em mim, ela mandando uma mensagem assim, perguntando se ela estava bonita. E aí eu peguei o celular também, mandei uma mensagem para ela e falei, olha, você está linda, você pode ir para a rua. Aí ela foi pelo WhatsApp, tirou a foto e mostrou que ela estava se olhando no espelho e pensando. Tá? Então isso acontece, mas às vezes chamam a nossa mente e a gente vai para esse tipo de localidade. Mas aí você me pergunta, você consegue estar num outro local também quando você quer? Normalmente sim, mas eu dependo de um chamado. Tá? Então o que acontece? Essa questão mental é interessante porque quando a gente começa a falar do chamado, é como se a gente sentisse uma pressão no terceiro olho, e quando eu sinto uma pressão no terceiro olho, eu sinto que eu estou sendo chamado para alguma localidade. Se eu acalmar a minha mente para essa localidade, eu vou. E aí eu vejo o que está acontecendo. Mas vou ser bem honesto para você, Fernando. Se você fala assim para mim, eu faço treinamento de bilocação com várias pessoas conhecidas, mais próximas, entendeu? Que a gente vai na casa da pessoa de noite, e aí a gente olha para ver como é que está a casa, o que tem de objetos, a gente fala quais são os objetos, e inclusive a gente consegue até mexer nesses objetos. Desculpa. Às vezes as pessoas deixam objetozinhos na mesa de cabeceira, e a gente combina já que vai nessas localidades com autorização, que deixa claro, eu não vou sem autorização de ninguém, mas então eu já combino, peço autorização, a gente vai nessas localidades e a gente mexe em objetos, às vezes derrubando, para confirmar se no dia seguinte se isso aconteceu. Então é um treinamento de capacidades psíquicas mesmo, entendeu?
telecinese, telepatia, mais ou menos por aí? Eu não sei nem qual a caixinha que eu poderia colocar isso, porque é o que eu estou falando. As pessoas normalmente falam que elas têm essas aberturas, mas elas falam assim: eu me abri porque eu faço a projeção, ou eu me abri porque eu tenho uma clarividência, ou clareaudiência. Então elas começam a botar umas caixinhas assim. Eu não sei nem te falar o que é isso. Por isso é que eu gosto de falar que é mental. Então, mas quando você falou que a pessoa lá do outro lado te convida, te chama, te permite a entrada, subentende-se que esse outro ser, que essa outra pessoa, ela te conhece. Sim, Por exemplo, eu estou aqui em Maringá, no Paraná. Você está no Rio de Janeiro, é isso? Isso. Então, estou te conhecendo aqui agora, né? Ô, Chesco, vem aqui no meu escritório. Quer dizer, estou falando alguma bobagem aqui? Você falou até a questão de objeto, né? Eu tenho um objeto aqui que a câmera não está pegando, mas está aqui na minha mesa. É assim que funciona? Olha, por incrível que pareça, sim. Se a gente estiver com a mente calma, se a gente estiver sem problemas e eu quiser estar num local e eu tiver uma autorização frequencial da pessoa, nesse local eu posso estar. Tá? Mas esse tipo de acesso que eu estou te falando de treinamento, eu chamo de treinamento com almas pares, almas gêmeas, nesse sentido, porque são realmente pessoas muito próximas. Então, são pessoas próximas que eu posso trocar esse tipo de experiência e que elas já aceitam esse tipo de informação. Mas aí você poderia falar, Matias, que você poderia ir na casa de alguém para ver se alguém está tomando banho, ou ver meu marido se está me traindo com a minha esposa? Poderia, tá? Mas eu não faço. Porque esse tipo de capacidade, esse tipo de coisa, realmente não é para matar a curiosidade. Mas às vezes a pessoa até pede isso para ver se tudo isso que você está falando, deixa eu ver se esse cara é bom mesmo, né? Mais ou menos assim que a cultura, deixa eu ver se o cara é bom. Eu estou aqui, eu quero saber qual que é a cor aqui dessa caneta aqui, né? Que já seria até uma outra história. Mas qual que é o objetivo disso, então? Então, tirando esse lado aqui da curiosidade, o que tem na minha mesa, ou quem está tomando banho na minha casa, que não vem ao caso agora, qual que é o objetivo disso, né? Porque, como eu te falei, o canal do Fernando Betete, qualidade de vida, bem-estar, saúde, o que isso ajuda a pessoa, né? A gente sempre pensa na questão da saúde, na questão da doença, o que isso pode trazer de benefício, de melhora para a pessoa que faz um treinamento, que faz um curso, que faz um nível, um upgrade, né, na sua mentalidade. Não sei se seria por aí. O que a pessoa ganha aprendendo isso? Então, eu gosto de responder sobre 3 coisas, tá? Que eu acho que são interessantes. A primeira é a seguinte: quando você começa a fazer projeção, você começa a ativar esse tipo de capacidade, a primeira coisa que acontece é que você acredita que existe algo após a morte. Tá? Se você faz a projeção e você conversa com encarnados, você conversa com desencarnados, a primeira coisa que é desmistificada é que existe um algo mais, que não é somente essa vida onde a gente vive, e deixando claro, eu não estou querendo falar mal de nenhuma religião nem nada disso, o intuito não é esse, tá? Mas o que acontece? Então, quando você começa a fazer isso, você vê que existe muito mais do que somente essa vida que a gente tem. Que existe um pós-vida, existe uma continuidade, não só aqui no planeta, como em outros orbes também, com outras raças, porque você tem o contato com outras raças também. Tá? A segunda questão que eu acho muito importante é que, para você começar a fazer isso, você tem que se entender. Então, o que significa se entender? É você se conhecer. Então, você meditar, você ir para dentro de você ir até o seu sol central, você entender quem você é. Então, você precisa acalmar sua mente de uma forma que você consiga transpassar essa questão toda de problemas que eu falei para vocês da Matrix diária. Tá? E o terceiro ponto que eu acho muito interessante nisso é que você não depende mais de ninguém para ter suas respostas. Tá? Por quê? Quando você começa a ter esse tipo de conhecimento, assim, e você começar a treinar isso, e parafraseando de novo que eu já falei, e todos podem fazer isso, realmente é só treino, você não precisa também de que ninguém fique te falando o que você pode ou o que você não pode fazer. Porque quando você consegue fazer essas saídas, você consegue realmente buscar, eu vou chamar dos verdadeiros registros acásticos, que são os registros do universo desde a criação, e não somente registros acásticos para a gente poder ver o que seriam vidas passadas ou outras coisas que aconteceram com a gente, mas os registros do presente contínuo,
que é justamente a localidade onde eu gosto de falar, onde não existe presente, passado nem futuro, entendeu? Onde tudo está acontecendo ao mesmo momento. Então, eu acho que são três questões bem significativas para você começar a, pelo menos, tentar vislumbrar isso que eu estou falando. Eu não sei aí a questão do seu círculo de amizades, né, amigos e famílias, é porque isso não é falado todos os dias, né, Tiesco? Então as pessoas realmente ficam assim, como que elas reagem, né, quando... Mas o que esse cara tá falando aí, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Agora, quando você faz essas viagens, né, não sei qual que é o termo, viagem astral, projeciologia, projeção astral... Eu chamo de capacidades psíquicas, porque seria tudo isso que a gente está falando, né? Tá. É aquilo que eu te falei, né? Voltando aí nessa questão de benefícios, né? Estamos vivendo hoje num mundo totalmente conturbado, né? Eu acho que a frequência aqui do Brasil e do mundo tá bem carregada. Quando você faz uma viagem dessa, quando você viaja, fala com encarnados e desencarnados, tem alguma conversa aí, a coisa vai melhorar, a coisa vai piorar, tem esse tipo de visão, né, futurísticas, olha, vai acontecer isso, estou vendo lá uma coisa acontecendo, estou vendo guerra, não estou vendo aqui um céu azul, uma paz tranquila. Existe esse tipo de questionamento? É uma curiosidade que até mesmo você, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tem? Então, sim e não. E você vai sempre ver que eu gosto muito de brincar com a dualidade, tá? Mas eu vou explicar o porquê do sim e do não. O que acontece? A partir do momento que a gente começa a ter esse tipo de acesso, esse tipo de informação, você começa a entender também a regra do jogo. E você consegue entender a manipulação e o que acontece. Na verdade, que não existe o bem nem o mal. Existe realmente somente uma guerra energética realmente dentro do planeta. E aí eu gosto de entrar numa questão preditiva, e eu vou dar o filme Matrix, até para poder parafrasear isso e a gente poder começar a entender. Mas no que eu consigo enxergar disso tudo, realmente existe uma questão prisional dentro desse planeta. Tá? Mas o que seria isso? Não é uma prisão de grades, não é que você esteja obrigado a estar aqui, mas é uma prisão consciencial, onde, na verdade, você pede para estar aqui. Tá? Então, ninguém te obriga, mas você pede para estar aqui, você pede para ficar reencarnando aqui. Então, como eu falei no início, eu não quero bater em ninguém, nenhuma religião, mas eu vou dar um exemplo aqui que, usualmente, é falado que a reencarnação seria uma dádiva, né? Uma dádiva de Deus, onde você pode suprir seus problemas, todos. Eu vou responder sua pergunta, tá? Eu só estou falando isso para poder responder. Mas dizem que a reencarnação seria uma dádiva que você tem, porque você consegue enxergar todos os seus erros e você encarna de novo para você poder suprir esses erros. Mas aí eu gostaria até de deixar uma pergunta aí para todos, né? Quando você encarna de novo aqui, você tem lembrança de quem você é, do que você fez, de alguma coisa que aconteceu? Aí a primeira resposta, inclusive no livro dos Espíritos, né, que fala sobre isso, é que é uma dádiva também o esquecimento, porque você não aguentaria estar, por exemplo, convivendo numa família com uma pessoa que fez alguma maldade com você, ou que fez algum assassinato, alguma questão nesse sentido. E aí eu falo, será que não seria de repente mais fácil? Primeira coisa, quem é alguém para julgar o que eu aguentaria, né, o que eu suportaria dentro dessa temática? De repente não seria mais fácil se eu tivesse lembrança em 2, 3 encarnações, eu pudesse já suprir tudo que eu fiz de errado, esse entendimento e sair daqui? Tá? Então, existem alguns seres que eu gosto de falar que são seres nefastos, tá? Que são seres que realmente não encarnaram no planeta, que seriam esses famosos demiurgos, arcontes, reptilianos, e que são seres que se alimentam da gente energeticamente. E aí eu vou entrar agora na resposta da sua pergunta. Só que como é que esses seres se alimentam? Eles se alimentam no que a gente pode dar como consciências aqui encarnadas, que é do nosso ectoplasma. Só que essa doação desse ectoplasma, tá, ela não acontece somente pelo medo. Então, às vezes, a gente pode ver que acontecem muitas catástrofes, muitos problemas, muitas coisas erradas vão acontecendo e todo mundo vai ficando com cada vez mais medo das coisas que vai acontecendo. E então, esses seres eles se alimentam, sim, do medo, do ectoplasma, que é liberado pelo medo. Mas eu vou entrar também numa outra informação preditiva de filme que eu gosto de dar, porque o que acontece?
para fazer isso tudo que eu estou falando para vocês, como não é uma prisão que eles estão te obrigando, que você tem que estar aqui, na verdade eles têm que informar tudo, porque eles não podem interferir, entre aspas, num livre-arbítrio, mesmo que seja pequeno que a gente tem aqui agora. Mas então eles te pegam pelo medo, mas eles te pegam também pela alegria, tá? Pela alegria, pela euforia. Então, quando você está desestabilizado e não dentro de uma neutralidade, essa doação desse ectoplasma acontece. E tem um filminho que é bem interessante, que é aquele Monstros S.A., que a gente acha que é uma bobeirinha, mas que ele mostra justamente isso, que os monstros eles vão lá, assustam as crianças e enchem de energia o que eles precisam, pelo medo, e no final descobre-se que pela alegria eles também enchem os tubinhos lá todos também de energia para alimentar a cidade toda. Por que eu falei isso? Aí agora falando, a questão que você fala, mas você vai lá para perguntar o que vai acontecer, não vai acontecer? Sim, eu particularmente não pergunto, mas quando a gente começa a ter esse tipo de acesso, a gente começa a ver, vamos dizer assim, várias linhas do que pode ou não pode acontecer, que são possibilidades. Então, dentro de uma linha primordial, existem várias possibilidades, tá? Que pode acontecer da coisa pior que você possa imaginar até uma coisa melhor. Tá? Então, a gente consegue sim ver essas possibilidades, e dentro dessas possibilidades, a gente consegue ver o rumo mais ou menos para onde o planeta está caminhando. Só que quando a gente começa a tirar a emoção, e isso é o ponto principal, tirar a emoção da razão, tá? E quando a gente tira essa emoção e a gente começa a aplicar, de repente, uma razão ali para entender isso que está acontecendo, a gente já não consegue entrar nessa regra do jogo. Então, por exemplo, questões políticas, questões mundiais, guerras, esse novo governo que estão falando aí, que pode vir a entrar a qualquer momento, entendeu? E outras questões que a gente pode ver que estão começando a ser cíclicas, né? Estão fazendo realmente para deixar a população com medo. Você já começa a ficar fora disso, você começa a entender que realmente aquilo ali é para desestabilizar, que quanto mais eles vão desestabilizando, mais eles vão te deixando dentro dessa roda de samsara, dessa roda encarnatória, e você fica dentro desse ciclo pedindo para estar aqui, e outras consciências que estão até fora do planeta estão se alimentando disso tudo que está acontecendo, está tudo bem. Bom, nós temos uma grande massa populacional, a grande maioria dessa massa populacional é ignorante, né? Tem um QI bem baixo, isso são dados estatísticos, e a gente percebe que essa grande massa populacional é totalmente manipulável. E você está abordando o assunto que eu abordo aqui no meu canal, e os nossos internautas aqui que seguem os nossos canais. Aqui embaixo, viu, pessoal, tá todas as redes sociais aí do Chesco, então quem quiser mais é só clicar aqui nas redes sociais dele. E aí, então, essa pequena percentagem da população que está desperta, acho que esse é o termo mais comum que as pessoas usam, também vai sofrer toda essa consequência dessa massa de população aí de 80%, 90% que tem medo, que é totalmente manipulável, ou eu posso, como desperto, como um ser humano que já está entendendo um pouco mais as coisas, não sofrer o impacto disso. Porque quando a gente fala dessa grande massa de manobra, vamos falar nas guerras, né? Nas guerras e nos controles aí de economia, de alimentos, tudo. Então, isso acaba também afetando, né? Porque se cair uma bomba aqui, eu sou desperto, eu estou livre. Não, cai uma bomba aqui, eu vou embora, né? Então, como é que você faz essa reflexão dessa abordagem da grande população humana, onde 80%, 90%, não sei se seriam esses os números, ou até mais ou até menos, manipulam, e a gente vai ficar nesse círculo vicioso, a gente não consegue sair. É isso? É isso. Tá? O que você está falando é muito importante, porque é aquela questão, né? Quem acorda 4 horas da manhã para ir para o trabalho, pega, sei lá, 2, 3 horas de ônibus, tá? Trabalha o dia inteiro. Depois, no final do dia, tem que voltar e pegar o mesmo tempo de ônibus. A pessoa chega em casa, tem que dar atenção para a família, atenção para o marido, ou vice-versa, aquela coisa toda. Quando que essa pessoa vai conseguir ter o tempo para parar, para acalmar a mente, para estudar o que a gente está falando? Aí aquelas questões, nós aqui encarnados, por bem ou por mal, nós assinamos um contrato para estar aqui. Então nós aceitamos as regras do jogo e nós estamos aqui. Então não tem nenhum encarnado que pode falar que pode sair, eu vou chamar de sair da Terra, de Gaia, tá? Não tem nenhum encarnado que possa sair de Gaia sem deixar esse corpo de carbono para trás. Então o que acontece é o seguinte, a gente pode ter esses vislumbres, conseguir pegar peças do quebra-cabeça, porque o que eu estou falando para vocês também não é nada dentro de um todo.
tá? Eu não estou vendo nada, mas se a gente não deixar, então, esse corpo para trás, a gente vai estar sujeito a tudo que aqui está acontecendo. Só que o que acontece? Esse é o ponto principal dos estudos do despertar da consciência, que isso que eu acho que é importante. É justamente a questão de você entender o que você é, aonde você está e para onde você vai. Você começando a ter um vislumbre do que significa isso, a emoção não vai ficar tão clara. Então, como você falou, está acontecendo uma guerra, é uma coisa catastrófica, muita gente vai morrer, nem sabe o que está acontecendo, vai ter problema lá. Vai acontecer, gente, não tem como não falar que não vai acontecer. E pode acontecer coisa muito pior, está acontecendo pouca coisa, inclusive. Tá? É porque realmente estão mexendo muito nessas linhas que eu estou falando para vocês, para tentar diminuir o impacto de uma linha ruim mesmo que pode causar. Mas então, tendo o conhecimento, desculpa a palavra, Fernando, mas se cair um meteoro aqui amanhã, eu vou estar olhando, mas eu não vou entrar em desespero. Eu gosto de brincar isso. Eu vou chamar de espiritualista, mas não levando para o mérito da religião, mas espiritualista com medo de desencarne, não pode. Então, se a gente está estudando, despertar consciencial, você não vai entrar em pânico. Se tiver vindo um meteoro aqui, eu vou fazer um churrasco, vou aproveitar o tempo que tem ainda aqui, está tudo bem. Quando acontecer, essa é que é a grande verdade. Da mesma forma também que se acontecer uma questão de econômica, pode acontecer a qualquer momento, porque eu sou de exatas, né? A gente está vendo o mundo como é que está totalmente conturbado, essas questões de moedas digitais, um país, sem falar o nome de país, mas um país puxando para o seu lado, outro puxando para o outro, e a moeda mundial que é aplicada vai cair também. Então a gente tem que começar a entender que isso tudo é jogo, e não existe bom nem ruim, gente. Às vezes um governante que é colocado numa localidade que todo mundo acha que é ruim porque o outro é bom, depois isso é substituído também só para mudar, só muda a regra do jogo, porque na verdade quem está jogando está acima disso. Quem está jogando não está nem aí para o que está acontecendo embaixo. Então, eu acho que eu tenho uma questão que vocês têm que entender, que é vocês podem dar uma googada aí, que é o follow the money, que aí vocês vão dar uma googada e vocês vão entender, sem citar o nome das empresas, tá? Que existem duas empresas que controlam tudo. Então, por exemplo, existe a empresa lá dos foguetes americana que sobe. Se vocês acham que aquele cara que comanda lá, ele é que é o dono da empresa, gente, ele é o cara do cafezinho. Essas duas empresas controlam 90% dessa empresa. Se ele é o cara do cafezinho, vocês imaginem o que somos nós. Mas o que acontece? Isso que eu estou falando não é somente para essa empresa. Eu estou falando do ramo alimentício, do ramo de entretenimento, do ramo de informação, do ramo religioso. Eu estou falando de tudo. Tudo que vocês possam imaginar é dominado por duas empresas. E aí a gente entra nesse mérito, nós somos marionetes aqui, então não tem bem nem mal. O que a gente tem que aprender realmente não deixar que a emoção, que a gente entre nessa questão de emocional e não tenha nenhum problema. O que ele está falando aí, para, de repente, você que é um pouco mais leigo, né? A Coca-Cola, né? Você tem a Coca-Cola, você tem a Fanta, você tem Guaraná, você tem a Sprite, né? Eu vou tomar Sprite para não dar dinheiro para a Coca-Cola, né? Então, é um resumo bem simples aqui, mas o dono dessas quatro marcas é exatamente o mesmo, né? Inclusive, a Pepsi também faz parte do mesmo grupo, né? E assim vai, né? Isso eu estou falando para poder exemplificar. Aquilo que você vê no mercado, lá na gôndola do supermercado, várias marcas lá de biscoitos diferentes, tudo é o mesmo dono. Então, são estratégias, hein? E comparando aí na sua cidade, às vezes você tem lá 10 postos de gasolina, você pensa que eu vou abastecer naquele outro lá que é mais barato. O dono é o mesmo, né? E o exemplo mais simples é aquele dono do shopping, né? Você tem 100 lojas no shopping lá pagando aluguel para o único dono. Você imagina que tem várias marcas, todas elas estão submissas, né? Então, é esse despertar aí que o Chesco e o próprio canal do Fernando Betete aqui com seus convidados está sempre colocando. Então, eu sei que leva um choque, mas, né, é um momento do seu despertar aí no caso. Ô Chesco, quem quiser conhecer um pouco mais seu trabalho, quem quiser fazer esse treinamento na prática, eu não sei, você é um terapeuta, eu quero melhorar meu nível de consciência, como é que você se relaciona com pacientes ou clientes nesse caso? São cursos, é o quê? Então, Fernando, é engraçado, eu não sei nem se eu falei isso, mas eu sou empresário, tá, do ramo de contabilidade, então eu tenho um escritório de contabilidade de médio porte no Rio. Até hoje? Até hoje. Até hoje.
Eu estava trabalhando hoje, dia 20, inclusive está vencendo um monte de declaração. A gente estava lá no Alguém escritório. tem que pagar a conta, né? Alguém tem que Não pagar. é? Não Não dá é para ficar justamente. viajando, né? Sem pagar o boleto. Que fique claro, os boletos não param de chegar, então não tem como a gente conversar sobre isso, mas a gente tem que estar na Matrix sem ser da Matrix. Então temos que entrar para trabalhar, ganhar o dinheirinho, pagar as contas, porque o processo não para, essa que é a grande verdade. Mas eu não sou terapeuta, tá? Eu não atendo ninguém. Isso que eu faço é um trabalho realmente 100% comunitário, tá? Então as pessoas que, na verdade, eu pago para estar nos locais, tá? Então às vezes me convidam para estar em alguns eventos, aquelas coisas. Eu pago minha passagem, eu pago meu alimento, eu estou nesse local. Por um acaso agora eu vou tá fazendo um evento junto com a Meire agora até desculpa, posso falar sobre isso? A Yamaguchi? Não, é a Meire J. Costa. Não, não conheço. Pode falar, lógico. Eu Aproveita vou aí. estar num evento agora em São Paulo, no dia 7, lá falando sobre projeção, essas coisas todas. Mas só para vocês entenderem, eu também não cobro nada. Então eu vou estar lá no evento conversando, falando, e o que eu recebo, se porventura eu receber alguma coisa que normalmente eu nem recebo, eu pego 100% e dou 100%. Até porque eu senti também um chamado, quando estava começando isso tudo, que eu precisava fazer um trabalho ajudando as pessoas. Então eu não estou questionando, eu não estou questionando quem cobre, tá? Eu acho que tem gente que vive especificamente disso, que não é o meu caso, então eu tenho uma abundância tão grande que eu tenho que repassar isso para as pessoas. Então, então por isso é que eu não faço terapia, não faço atendimento, eu somente realmente passo a informação através do meu canal ou em alguns eventos que eu estou presente também, que eu passo também. Então, se eu desejar conhecer mais, é frequentar os eventos que você divulga através aqui das suas redes sociais, e aí eu vou aprendendo, e através desses eventos aí você também vai transmitindo esse tipo de informação. Perfeito. E aí a gente vai tentando fazer esse despertar consciencial, né? Que o que a gente está falando é só uma pincelada do que realmente é o negócio. Você tem pais vivos, avós? Os avós, não sei, né? Eu estou fazendo essa pergunta porque dentro dessas viagens, né, não associando ao espiritismo, mas imagino que temos as perguntas aqui relativas a isso daí. Como você falou que conversa com outras pessoas, o que acontece nessas conversas com as pessoas que você já conhece ou as pessoas que já passaram pela sua vida, pela sua família e já teve esse tipo de conversa? Particularmente, eu nunca encontrei uma pessoa que passou por mim, tá? Que eu tenha conhecido, vamos dizer, aqui nesse momento onde eu estou aqui agora, tá? Porque eu tenho bisavô vivo, só para você ter uma noção. Hoje eu tenho bisavô vivo com 95 anos. Então eu ainda não tenho uma pessoa muito próxima que eu tenha visto assim. Mas eu vou dar um exemplo de projeção que eu acho interessante e que muitas pessoas vão se identificar com isso. Mas o que acontece? Desde criança eu tenho um sonho repetitivo que é engraçado, porque eu tenho esse sonho, e de repente, mais para frente, com outra idade, eu continuo tendo o mesmo sonho, e isso sempre se repetiu, como se fosse um looping no meu mental. Mas esse sonho, basicamente, era um sonho onde eu estava na minha casa, em Teresópolis, mas eu sabia que não era minha casa, tá? Porque tinha uns quartos que não existem lá, e toda vez que eu chegava para entrar nesse quarto, eu sempre ficava com muito medo, e aí eu acordava. Mas isso não se repetiu nenhuma, nem duas, nem três, nem 10. Pô, repetiu a minha vida inteira. E tem pouquíssimo tempo, tá? Agora em 2024, por um acaso, esse sonho, que eu poderia chamar que é sonho lúcido, tá? Sem querer botar essa caixinha. Mas eu posso falar que seria um sonho lúcido, mas que eu transformei numa projeção, porque eu comecei a ter a interação dentro do sonho. Então, eu gosto de classificar o sonho lúcido como quando você está tendo você está recebendo imagens, mas você não é um protagonista, você não está ali participando. Então você não consegue fazer o que você quer dentro do sonho. Se você quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, se você quer entrar num local, num sonho lúcido, você não consegue fazer isso. Tá? E eu estou botando essas caixinhas, mas tem muita gente que vai falar, mas sonho lúcido não é assim. Gente, lembre do início, quando eu falei que tudo é mental. Mas eu estou falando assim para as pessoas entenderem. E numa projeção é diferente, tá? Numa projeção você já consegue ter uma autonomia. Se eu quero ir para um lado, se eu quero ir para o outro, se eu quero ir para uma outra localidade, eu consigo ir. Mas então eu estava tendo esse sonho repetitivo nessa casa em Teresópolis, onde tinha esse quarto que eu tinha medo de entrar. Só que dessa vez, quando eu comecei a recuar também da porta do quarto, eu falei não. E aí eu entrei no quarto. Eu entrei no quarto e o que acontece? Eu vi 3 pessoas lá dentro dormindo. Era um casal, tá? E um homem. Só que o que acontece? Eles estavam dormindo meio que como se tivessem teias de aranha, como se fosse há muito tempo eles dormindo. Tá? E aí eu cheguei para eles e eu cutuquei, eu fui lá e cutucar, porque eu cutuquei e falei para eles, gente,
vocês estão fazendo o que aqui? E aí é que eu fui ver que eram desencarnados que permaneceram dormindo, tá? Depois que entraram na erraticidade quando faleceram, eles continuaram dormindo. E aí eu fui lá e acordei eles. E toquei, e foi até engraçado, porque eu toquei na minha pele e falei, olha só, tocar em pele, até em pele espírita, até engraçado, mas foi como eu fiz assim, olha só, eu estou vivo. Vocês não estão vivos, vocês estão dormindo. Vocês têm que seguir algum caminho. Então, ou vocês podem continuar aqui, ou vocês podem seguir um outro caminho. E aí foi engraçado, porque o homem e a mulher, tá? O homem e a mulher, na verdade, eles mudaram de plano, vamos dizer assim, eles aceitaram que estavam dormindo e que estavam mortos, então eles já foram dar o próximo passo. Mas teve o outro cara, na verdade, ele não quis acordar, ele falou que gostaria de ficar ali. E aí é aquela questão também que quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de acompanhamento, que a gente tem que ter um respeito também com a pessoa que ali está. Então a gente pode, entre aspas, influenciar para falar, olha, você pode seguir outro caminho, mas também se a pessoa não quiser seguir outro caminho, quiser ficar onde ela está, ela pode permanecer ali e está tudo bem também. Não cabe a mim falar se a pessoa está certa ou errada de permanecer onde ela está. Então, para mim, isso foi uma questão bem interessante, porque realmente demonstra essa questão de falar com pessoas desencarnadas. Tá? Agora, você falar que eu falei, se eu falar para você que eu falei com um parente meu desencarnado, que eu me recorde, não. Tá? E essa outra questão que eu falo de falar com amigos, o que acontece? Nessa segunda projeção que eu falei para vocês, que é esse salto para fora do planeta, onde a gente acopla o Merkabah, que é até o nome do meu canal, para a gente poder fazer essa saída energeticamente, a gente conversa realmente com outros seres, outras raças, tá? E pessoas assim como nós. E que deixamos claro, tá? Quando a gente está em projeção mental, que é isso que eu estou tentando falar para vocês, a gente pode mudar essa forma e a gente pode colocar uma outra forma, até para realmente não verem que a gente está conseguindo fazer isso. Porque para o sistema, que é o que a gente estava conversando, não é interessante que eles consigam identificar que a gente está conseguindo olhar fora do que eles estão programando. Então, quando a gente bota o narizinho para fora e começa a olhar com projeção, olhar para fora do planeta, às vezes conversar com outras raças, que poderíamos chamar de ETs, outras civilizações, eles não querem que a gente faça isso. Mas então eu já conversei 5 amigos em outras localidades, como naves, como luas. Existem luas de trabalho onde redes de pessoas que aqui estão encarnadas, desculpa, conseguem sair e conseguem conversar. Só que esse tipo de conversa que a gente tem, depois quando a gente conversa com as pessoas aqui, e a gente conhece outros projetores, eu conheço outros projetores que fazem isso também, e a gente troca esse tipo de informação, a gente fala direitinho o que estava acontecendo na outra localidade, bate aqui embaixo também o que estava acontecendo. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Eu estou viajando, né? Eu literalmente estou viajando, porque eu estou imaginando todo esse teu relato aí, e é bem interessante, né? No mínimo, a palavra é essa mesmo, interessante. Uhum. E gostaria, né? Até de ter esse treinamento, essa experiência, né? Porque no meu caso, eu acredito que na maioria das pessoas que estão nos assistindo, estamos mais conectados aqui a esse plano terrestre aqui, né? Talvez como você disse, a hora que eu vou dormir, eu fico ali em cima do meu corpo mesmo, né? E fico nessa frequência aí vibratória. Mas pelas entrevistas que eu tenho feito no canal Fernando Betete, esse tipo de informação ela está se espalhando mais, né? Ela está atingindo um número maior de pessoas. Então, mas com toda franqueza, é uma novidade, né? É uma novidade e eu acho que também tem que ter aí uma sensibilidade das pessoas, né? Primeiro, o interesse, né? De você, eu quero aprender mais. Acho que esse é o primeiro passo. Quero aprender mais, que foi o que aconteceu com o Chesco, né? Quando começou a fazer todo esse questionamento para ele mesmo. E aí acredito que a própria sensibilidade, a partir do momento que você fala, eu quero, aí você está abrindo aí um portal, né? Está abrindo um outro olhar para o seu ser. E a partir daí não temos mais limites, né, Chesco? Como eu disse, tudo é mental. Se tudo é mental, não existe uma limitação. A gente tem que tentar compreender isso. E o que você falou é importante. Eu estou tentando passar aqui, mas eu não estou querendo passar minhas verdades. Eu não quero que as pessoas acreditem no que eu estou falando aqui. Eu acho o seguinte, as pessoas elas têm que realmente duvidar e não acreditar no que eu estou falando.
Mas é aquela coisa, se a informação estiver fazendo um pouco de sentido e de repente pode ser que uma caixinha está se abrindo e você comece a compreender isso que eu estou falando, de repente vai gerar um interesse para você começar a estudar isso tudo, né? Como eu falei, todos podem fazer, sim. Da mesma forma que você vai para uma academia para você ficar forte, para você treinar o mental é a mesma coisa. Você tem que treinar todo dia, todo dia, todo dia, e uma hora o processo todo começa a acontecer. Tá certo. Tiesco, queria agradecer muito aí a sua participação. As redes sociais do Tiesco estão aqui embaixo, no Saiba Mais, para você conhecer um pouco mais o trabalho. Se inscreva aí nas redes sociais do Tiesco. E muito obrigado, Tiesco. Até a próxima live e fique à vontade aí para a sua mensagem final. Eu que te agradeço, tá, a oportunidade de estar aqui com vocês, de passar esse tipo de informação para o seu público. Eu acho que a gente está num momento planetário que é importante que as pessoas comecem a entender realmente o caminho que elas querem seguir, né? Se elas querem continuar realmente acreditando em tudo que é proposto, tudo que a gente vê aqui, ou se realmente não existe um algo a mais, se realmente às vezes não existe alguns outros malucos, assim como eu, assim falando, parafraseando, que realmente estão conseguindo acessar e tentando despertar outros, né? Que eu acho que é o principal aqui. Mas eu só gostaria de te agradecer. Eu não digo maluco não, né? São mesmo essas pessoas que têm uma visão diferenciada e estão fazendo muito barulho, né? Estão conseguindo aí, eu percebo aí na divulgação aí, a internet facilitou isso, né? Que a grande mídia antigamente tinha 4, 5 canais de televisões, né? E hoje não, você tem milhões aí de canais que estão levando esse tipo de informação. E talvez é por esse motivo que nós somos obrigados a falar aí em algumas metáforas, né? Porque o sistema não está querendo que você desperte. Você quer despertar? Aqui é o canal certo e também do Tiesco. Clique e vai abrindo aí a sua mente. Um abraço a todos, compartilhe essa live, deixe aí o seu positivo, se inscreva no canal.